Olá pessoal, seguindo em frente, estamos analisando a relação jurídica penal. Nós chegamos nesta estrutura de relação jurídica penal ao longo de várias aulas. Então nós fomos conversando, raciocinando e chegamos nesta estrutura aqui. Na aula passada, eu comecei a trabalhar os elementos da relação jurídica penal. Falei da relação jurídica penal, do ato ilícito penal, do bem jurídico. E nesta aula eu vou continuar falando da coletividade, do agente, o autor do fato, e do objeto da relação jurídica penal. A coletividade é um dos sujeitos da relação jurídica penal. Os sujeitos da relação jurídica é o elemento essencial de qualquer relação jurídica. E na relação jurídica penal eu tenho, de um lado, a coletividade, ou o Estado, e do outro lado, o agente. Agora eu vou falar da coletividade. Quando uma conduta ela lesiona um bem jurídico, isso diz respeito a toda a sociedade, porque os bens jurídicos interessam a todos. Então, os temas de edital de concurso que nós alocamos aqui neste elemento coletividade são os sujeitos da relação jurídica penal. Nós vamos estudar esse assunto, sujeitos da relação jurídica penal, e veremos que na relação jurídica penal a gente sempre vai ter um sujeito passivo constante. Eu não estou falando de relação jurídica processual penal. Na relação jurídica processual penal, você vai ter o sujeito passivo, que é o acusado. Aqui eu estou falando do titular do bem jurídico. O titular dos bens jurídicos é toda a sociedade. É igual ao meio ambiente. Quem é o dono do meio ambiente? O dono do meio ambiente é a coletividade. Diz respeito a todas as pessoas. Por isso que, para a tutela do meio ambiente, você tem os legitimados previstos em lei, como Ministério Público, Defensoria Pública, aí você estuda ação civil pública. Mas quando há lesão ao meio ambiente, ela transcende a esfera civil, porque a ação civil pública é civil, ação civil pública. Aí você terá crimes contra o meio ambiente. Aí o Ministério Público, que é o titular da ação penal, em nome da coletividade. Mas nós estamos falando de processo. E aqui a aula é direito penal. Então, antes do processo, você verifica a formação da relação jurídica penal. E a vítima constante é sempre a coletividade. Eventualmente, terá lá como vítima o José, a Maria, o João. Então, nós vamos falar em sujeito passivo, vítima dessa relação, o Estado ou coletividade, como um sujeito passivo constante, e o eventual, que é qualquer pessoa. E somente quem tem o direito de punir alguém é o Estado, é a coletividade, por ser o titular dos bens jurídicos. Então, na ação penal privada, você vai ter o particular exercitando o direito de ação penal, mas isso não se confunde com o direito de punir. Somente quem pode punir é a coletividade ou o Estado. Então, nós vamos trabalhar mais à frente essa modificação. Eu vou parar de falar coletividade e vou falar Estado. Só que eu quero te explicar como que a gente chega nisso. Por enquanto, eu estou falando informalmente. É a coletividade que figura como sujeito passivo de uma relação jurídica penal e como sujeito ativo de uma relação jurídica processual penal. Tudo por conta disso aqui, ó, bens jurídicos. Assim, pessoal, quando formos estudar este elemento da relação jurídica penal, a gente vai verificar que o assunto
respectivo é esse aqui, sujeitos da relação jurídica penal. Aí estudamos a coletividade, o Estado, e o agente, autor do fato, aquele que pratica a conduta que lesiona bens jurídicos. E aí vamos verificar a existência de um sujeito passivo constante, uma vítima constante e uma vítima eventual, que é aquela pessoa que sofreu a lesão no bem da vida. O bem da vida é violado, esse bem da vida pode ser um carro, pode ser a vida, e esses bens da vida, eles estão alocados dentro de um gênero dos bens jurídicos. Então, o carro é um bem da vida que alocamos dentro dos bens jurídicos patrimônio. A vida é um bem da vida que alocamos dentro do gênero bem jurídico pessoa. Tudo conforme os títulos do Código Penal que eu mostrei para vocês. Agora, pessoal, vamos ver o agente, o autor do fato. Ele também é um sujeito da relação jurídica penal. Nós, então, vamos estudar o agente, o autor do fato, dentro desse assunto dos editais que são os sujeitos da relação jurídica penal. Quem praticou o comportamento desviante? Todos não vivem em sociedade para otimizar bens jurídicos, mas aquela pessoa que não quer otimizar bens jurídicos e assim age de maneira intencional ou maneira culposa. O Código Penal ele vai penalizar algumas condutas culposas. Para ter um tipo culposo, tem que ter um comando expresso, um tipo expresso dizendo que ele é um tipo culposo. Porque, de regra, a sociedade só vai se preocupar com as infrações penais dolosas. Porque o que se quer evitar é essa intenção de lesionar bens jurídicos. Quando a pessoa não tem intenção de lesionar bens jurídicos, não há um perigo para a manutenção e existência da sociedade. A ideia mestra é essa. Porém, existem algumas condutas culposas que põem em risco a existência dos bens jurídicos. Então, nós vamos ter aqui condutas culposas. E aí, o Código Penal, a lei penal, vai criminalizar de maneira expressa. Por isso que eu coloquei aqui que um dos assuntos mais importantes do edital que estudamos nesse momento de análise do agente é a culpabilidade. Então, vamos ver na teoria do crime o fato típico, antijurídico e culpável. Na culpabilidade, a gente estuda a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa, elementos da teoria analítica do crime tripartite. Quando analisamos a situação do agente, a gente foca aqui na culpabilidade, que é o terceiro elemento da teoria analítica do crime tripartite. E como estamos falando de agentes, estudamos o concurso de pessoas, o concurso de agentes. Então você também aloca aqui esse assunto quando você for estudar aí na sua casa. Então essa estrutura, pessoal, ela serve para isso, para te dar o norte. Você já percebeu, você tem que fazer um exercício. Pega o edital de concurso e vai colocando os assuntos aqui dentro do gênero que melhor se adequar. Isso vai te ajudar a se situar no direito penal. Avançando, a gente parte agora para a análise do objeto, que é um elemento da relação jurídica e da relação jurídica penal. Então, na análise do objeto, a gente vai perceber o quê? Que está em jogo o ius puniendi estatal. Não há outra razão para a formação desta relação jurídica penal. É realmente a necessidade de punir. A coletividade quer exercer o seu direito de punir. Por outro lado, a gente também tem como objeto a liberdade, porque o objeto de uma relação jurídica qualquer pode ser uma coisa, uma pessoa, uma prestação. Nesse caso aqui, é a pessoa do agente. Ele vai ser eventualmente recolhido ao cárcere. Então, se você tem o ius puniendi estatal, por outro lado, você também tem a liberdade do agente como objeto. E quais são os temas que nós estudamos? A teoria da pena, as sanções penais, a extinção da punibilidade, e você aqui já está na fronteira para o Código de Processo Penal, para
o direito processual penal para estudar esta outra matéria. Então você percebe que tem muita lógica quando você aloca os assuntos de editais dentro desses elementos da relação jurídica penal. Nós estamos aqui praticamente, no final desse estudo da extinção da punibilidade, adentrando na parte especial do Código Penal. E daqui em diante você percebe que você já tem que saltar para o direito processual penal, porque nós já estamos falando do direito de punir do Estado. Então aqui nós só vamos tratar da pena, das sanções previstas, quando que esse direito de punir ele vai estar com seu exercício extinto, o Estado não poderá mais punir o acusado. Agora, como que se vai aplicar essa punição? Aí já pulamos lá para o direito processual penal. Então você perceba essa lógica, essa percepção que vai te ajudar a estudar melhor o direito penal e também o processo penal. Vai te ajudar a pensar melhor todo o direito. E aí, pessoal, a gente encerra aqui o estudo da parte geral do Código Penal. Então, nós vamos fazer toda essa rota até chegarmos no estudo da parte especial. Nós vamos tratar desses elementos da relação jurídica penal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse mapa mental aqui com essa estrutura da relação jurídica penal para download na descrição do vídeo e você já vai fazer um exercício na sua casa. Você vai pegar o edital de concurso que você quer trabalhar e você vai pegar os assuntos que estão lá na parte de direito penal e vai colocar onde você acha que melhor se encaixa aqui dentro dos elementos da relação jurídica penal. Você vai fazendo isso e isso vai te ajudar a entender melhor o direito penal e a guardar melhor os institutos que você vai estudar no curso de direito penal. Lembra do Karate Kid? O senhor Miyagi, ele dava lá umas tarefas para o Daniel LaRusso e que ele não via muito sentido nisso. Era pintar a cerca, esfregar o carro, e ele falou para ele que aquilo tinha sentido. E depois ele mostrou que tinha. Estava desenvolvendo habilidades do Daniel LaRusso. Aqui é a mesma coisa. Esse exercício, pessoal, vai te ajudar a desenvolver a habilidade de melhor estudar o direito penal. Então faça isso que você não vai se arrepender. Aí vamos avançar agora para esta estrutura aqui pronta e acabada da relação jurídica penal. Eu coloquei uma legenda. Então eu tenho relação jurídica penal, eu tenho o bem jurídico, está aqui, ato ilícito penal, coletividade Estado, agente, objeto e uspuniente. Esta é a estrutura que eu vou deixar para download no link da descrição. E você vai ter que então perceber que o nosso ponto de entrada para a formação da relação jurídica penal é a configuração, a identificação de um ato ilícito penal. A parte geral do Código Penal tem sobremaneira este objetivo de dar elementos para o operador do direito e identificar um ato ilícito penal. Então você vai perceber que 70% a 80% do curso de direito penal tem esse objetivo, essa necessidade de identificação do ato ilícito penal, senão não temos como afirmar que existe uma relação jurídica penal. Então você vai fazer o download desse mapa mental e vai fazer o exercício que eu falei. E vai pensar neste conceito, nessa ideia da necessidade de identificação do ato ilícito penal. Você vai estudar a parte geral do Código Penal agora, pensando nesta ideia. Tá ok, pessoal? É o nosso ponto de partida, é o que dá start à relação jurídica penal. E aí, pessoal, na próxima aula, nós vamos ver essa estrutura aqui que eu estou fazendo um paralelo com a biologia. A biologia é a ciência que estuda a história da célula, a história dos organismos vivos e vamos tratar de uma metáfora aqui, vamos fazer um paralelo com a ciência biológica. Isso vai te ajudar muito a continuar com a sua caminhada consciente no estudo do direito penal, sem necessidade de decoreba. Você vai pensar o direito penal e essa é a nossa proposta, o nosso compromisso que eu estou tratando com você desde o início do nosso curso. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua. Até lá, um abraço.